E, recentemente, a gente elaborou aí um relatório da Previdência Complementar, junto com os nossos movimentos aí de construção do planejamento estratégico, e tem um dado que foi levantado, consolidado mais recente, que toda a Previdência aberta do Brasil possui cerca de 64 mil aposentados e assistidos. Isso toda a Previdência aberta. E só a Previ já possui mais de 100 mil. Então, para a gente ter uma ideia de que, de fato, nós somos Previdência Raiz, é o que a gente chama, né? A nossa missão, além de propiciar aí um excelente saldo de reserva, né, pensando em todas as modalidades de plano, é poder prover as pessoas na sua fase de aposentadoria, na sua fase mais frágil, a gente, de fato, poder prover uma aposentadoria digna. A gente sabe o quanto que a gente, no Brasil, a gente trabalha uma vida inteira e, quando a gente chega no momento de se aposentar, muitos não conseguem uma aposentadoria digna. Os funcionários do Banco do Brasil e quem tem a possibilidade de ter a previdência complementar, a gente percebe a diferença que faz a previdência complementar. E a outra coisa é que a Previ existe desde antes do surgimento da Previdência Oficial e ela foi fundada e é gerida por funcionários do Banco do Brasil associados da Previ. Isso faz toda a diferença. E os resultados que a gente vê é exatamente porque esses resultados todos eles são revertidos para os planos de benefício, eles são revertidos para o próprio participante, para a Previ. Ela não visa lucro. No plano 1, nesse semestre, no plano 1, nós vemos já um superávit aí acumulado de 3,12 bilhões. Plano 1 com superávit, coloquei no início da live, a gente tem vários momentos aí de volatilidade, onde pela nossa exposição de renda variável, né, a gente acaba, em alguns momentos, vendo uma foto gerencial de déficit, mas o importante é que a gente faz um gerenciamento pensando no longo prazo e de forma que se caminhe sempre rumo ao equilíbrio. Esse ano teve uma rentabilidade já ao plano 1 de 4,45%. Os principais fatores que impactaram nesse ano foi a divulgação aí do resultado das perspectivas do PIB, já no primeiro trimestre, também mostrou um aquecimento da atividade econômica, houve uma redução dos preços dos combustíveis, que também contribuiu para a redução da inflação. Tivemos também a aprovação do novo arcabouço fiscal, um avanço das discussões sobre a reforma tributária, com a aprovação na Câmara, aí em tramitação no Senado, e tudo isso teve um impacto positivo na Bolsa. E apesar de todas essas notícias, a gente também teve, no segundo trimestre, a gente teve um impacto por conta da nossa exposição em renda variável e também por conta do desempenho de Vale decorrente do minério de ferro, né, da queda do preço do minério de ferro e do cenário econômico chinês, onde a gente é muito impactado, decorrente disso, a gente teve uma queda, então, conjuntural ali de Vale. Mas a gente também tem uma diversificação de ativos, então, mesmo com essa queda de Vale, que é o nosso principal ativo em renda variável, outros ativos performaram muito bem, está como exemplo aqui Neoenergia, Petrobras, Banco do Brasil, tudo isso fez com que a gente tivesse esse resultado robusto histórico ao final do segundo trimestre, do primeiro semestre, né? Também fizemos, no tempo, a política de investimentos direcionou aí uma redução da nossa exposição em renda variável e também o que a gente chama do processo de imunização do passivo, que significa a gente tentar espelhar a maioria dos nossos investimentos, não todos, que a gente tem que sempre buscar ali a rentabilidade necessária para a gente cumprir o nosso compromisso atuarial, só que como a gente tem a maioria dos nossos associados já aposentados, a gente consegue ter uma previsibilidade de quanto a gente precisa ter para pagar benefícios, né, em cada ano. Nossa projeção aí do Plano 1 é que até cerca de 2.100 a gente vai ter beneficiário para a gente poder estar pagando benefícios. Então, no tempo, todos esses ativos eles vão ser consumidos com pagamento de benefícios. E o ativo que melhor espelha esse nosso passivo, que é o INPC mais 462, né, no caso do Plano Previ Futuro, são os títulos públicos federais de longo prazo, porque, primeiro, eles imunizam em relação a prazo, já que os compromissos são de longuíssimo prazo, em relação à taxa, porque nós consideramos que as taxas para adquirir títulos públicos estão, nesse momento, em bons patamares, a gente mitiga o risco do reinvestimento, e também nos imuniza em relação à inflação.
já que é juro real, o rendimento da NTNB é juro real, né, mais inflação. Então, a gente protege prazo, protege inflação e protege taxa. Por tudo isso é que a gente consegue, mesmo nos momentos de muita volatilidade, ter o equilíbrio e buscar o resultado necessário para o cumprimento dos nossos compromissos previdenciários. Na ponta aí do Previ Futuro, nós também tivemos um excelente resultado nesse primeiro semestre. A conjuntura é a mesma em que está embebida o plano 1, e sobre os números, a gente teve um desempenho do plano como um todo, de 9,32% no semestre, contra uma meta atuarial de 5,03%. Então, tivemos quase o dobro de performance da rentabilidade esperada para o plano benchmark para o primeiro semestre. E a notícia boa também é que todos os perfis de investimentos, né, desde o mais conservador até o mais agressivo, e também os perfis ciclos de vida, todos eles performaram também bastante acima do atuarial.